Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo. Glória a Jesus, estamos juntos aqui, mais um Palavra de hoje para você. Nós estamos lendo o livro de Jó. Então hoje o destaque está em Jó, capítulo 8, verso 7, mas eu quero convidar você, leia o livro todinho, amém? Embora a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, né? E o Senhor, Ele vai trazer nesta hora a revelação da palavra dEle para a sua vida e para a minha vida. Não temos o propósito aqui neste devocional, não é de trazê-lo como um seminário de teologia, amém? Mas numa palavra prática que vai, em nome de Jesus, mexer com a nossa estrutura. Você que nos acompanha, não é, que o Senhor sim te abençoe, que Ele te guarde, em nome de Jesus. Compartilhe com quem você quiser, não é? Se você está pelo YouTube, pelo aplicativo, se você me ouve pelo site, não é, ou no WhatsApp, compartilhe para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então vamos ler a bendita palavra do Senhor que está aqui. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Amém? Glória a Deus! Aleluia! A gente, não é, às vezes costuma pegar esse versículo, pregá-lo fora do contexto e todo mundo diz amém, vai para casa crendo que isso aqui vai acontecer, mas eu quero dizer para você que é tão importante a gente analisar os versículos anteriores, nós analisarmos os versículos posteriores e nós tomarmos as decisões que nos levam a este caminho que está escrito aqui. Porque não adianta eu trazer para você aqui algo dizendo que Deus vai te abençoar, mostrar apenas o resultado. Sabe o que muito tem acontecido? Pessoas têm mostrado só o resultado para você, você está crendo no resultado e aí não está acontecendo na sua vida como acontece naquele que você vê pela televisão. Sabe por quê? Porque as pessoas contam o resultado, mas elas não contam o caminho que você vai seguir para chegar ao resultado. E bem na verdade que às vezes nós não queremos caminho, nós queremos resultado. E Deus trabalha com processos. Ele trabalha com processos. Então quem quer crescer? É claro que ninguém pensou em questões financeiras aí, não é verdade? Já que crescer fala de muitos aspectos. Eu não posso pegar essa palavra e apenas canalizá-la para algo financeiro. Embora Deus abençoou Jó, não é, em todas as áreas, inclusive trazendo os seus bens, não é, novamente o dobro, porque Ele é Deus, mas existem muitos aspectos. A Bíblia relata que Jesus cresceu. Como? Em estatura, glória a Jesus. Cresceu em graça, cresceu em sabedoria diante de Deus e cresceu diante dos homens também. Está em Lucas 2,52. Por que você quer crescer na sua área financeira e não quer crescer espiritualmente? Por que você quer crescer diante dos homens e não quer crescer diante de Deus? Por que você visualiza só um aspecto se Deus analisa todos os 360 graus? Oh meu Deus, então eu preciso entender isso, sabe? Às vezes pessoas não têm tantos bens, ele não é tão bem financeiramente, mas você olha para a pessoa, você vê crescimento espiritual, você vê bênçãos no meio familiar dele, você vê pessoas da sua família, não é, tendo encontros com Jesus, você vê uma pessoa cheia de conhecimento e entendimento, você olha para ele não tem dinheiro, mas ele continua crescendo. Então eu tenho que abrir a minha mente, eu tenho que buscar de Deus entendimento, porque Ele tem o crescimento em todas as áreas, inclusive para que o seu coração fique só nele, porque senão as outras áreas não irão crescer de acordo com a vontade dEle. Tem muita gente cheia de bens, cheia de dinheiro e só tem isso e mais nada, e acha que Deus está abençoando, que Ele está no caminho certo. Acha porque Ele está abençoando outras vidas que Deus está aprovando ele. Não é por aí, não é? Eu tenho que ter esse entendimento. Deus está me aprovando ou Ele está permitindo que eu ande? Ele está permitindo que eu cresça mais, porque se eu crescer mais sem Ele, o tombo será maior. Deus tem para cada um de nós o crescimento, sim, em todas as áreas e de todas as formas, desde que Ele continue sendo o centro da nossa vida. Mas eu continuo com Ele como centro. Será? Então eu preciso analisar isso como? Eu passo qualquer coisa na frente dos compromissos que eu tenho com Deus? Pastor, já tem tanto tempo que eu não vou a uma igreja, já tem tanto tempo que eu não leio, já tem tanto tempo que eu não oro, faz tanto tempo que eu continuo numa vida que desagrada a Deus, mas eu continuo com Deus. Tá bom, mas Ele não está com você.
Ele não está te abençoando. Você vive aflições, só você sabe que você vive. Você passa por umas coisas que você sabe que com Ele você não passaria. Então eu preciso entender, sabe? Eu preciso entender e viver a vontade de Deus. Eu não posso te enganar. Eu tenho que dizer que há um caminho para viver esse estado aqui, aonde, crescerá sobremaneira. Eu preciso entender que ou Jesus é o centro da minha vida ou não é. Então, se Ele não é, eu tenho que assumir, Ele não é. Aí você assume que Ele não é e vive uma vida que todos irão saber que Ele não é. Sabe qual é o problema? Eu demonstrar para todo mundo que Deus é comigo, que Jesus é comigo, que eu sou com Ele, mas na verdade eu sei Ele não é comigo, nem eu sou com Ele. Então não me adianta. Eu preciso de viver uma vida reta diante dEle. A Bíblia só fala disso. Só disso, não tem outro assunto lá. O nosso condutor tem que ser Ele. O nosso alvo de culto e adoração tem que ser Ele. Muita gente adora a outras pessoas, uma idolatria terrível. Por quê? Porque levanta nomes, sabe? Nomes de cantores, nome de atores, nome de pastores. Vira tudo idolatria, sim. E Deus não está se agradando nem um pouco. Então eu preciso entender algumas coisas para que elas comecem, a movimentar de um jeito diferente na minha vida. Ele tem que ser alvo da minha adoração. Você está vivendo uma fase de crescimento em sua vida, mas por isso não tem orado, lido a Bíblia, ido à igreja, servido e nem se mantido fiel aos princípios dele por causa disso. Não é o Pai que está te dando, ou foi Ele até que te deu, mas como o seu coração não está nele mais, não está no abençoador, está na bênção que Ele te deu, agora Ele está fora desse propósito, porque você já saiu do propósito há muito tempo. Então é melhor você parar de crescer e voltar para Ele. Eu vou ler a Bíblia hoje porque eu não li já tem um mês. Eu vou à casa de Deus hoje porque eu não fui semana passada. Gente, não. Eu vou à igreja porque eu preciso que alguém veja que eu estou firme lá. Não. Eu preciso entender que eu sou a igreja. Deus, Ele quer um relacionamento com você e comigo. Ele não quer uma vida de religião. O véu do templo se rasgou, estamos na graça. Lá no período da lei, você que entende alguma coisa do Antigo Testamento, as pessoas precisavam ser pegas em adultério para então, serem castigadas, punidas ali na lei. Hoje não. Ninguém precisa saber, que você está em pecado. Ele sabendo já é terrível. E Ele sabe assim que nós cometemos o ato. Então não dá para enganar-se a nós mesmos, porque a ninguém a gente engana. Nós estamos às vezes procurando uma vida de engano para a gente mesmo. Então eu preciso acordar a ver que o Evangelho é tão diferente, a proposta de Jesus é tão diferente de muita coisa que nós estamos ouvindo. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas procurando bênção. As igrejas estão cheias de pessoas materialistas. Há pessoas que querem se dar bem aqui apenas nessa vida, mas não querem pegar um caminho, que é o único caminho, porque Jesus, Ele é o caminho. Agora, o caminho dele é estreito, porque há uma porta estreita. Então o crescimento virá, mas tem que vir do jeito de Deus. A disciplina vem justamente para isso, para corrigir a nossa rota para o alvo que seja sempre o Senhor. Quando lemos os versículos anteriores, desde os 5, e eu quero convidar você, eu não vou ler aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e ler Jó, capítulo 8, versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Leia o versículo 5, veremos que para chegar no crescimento, para chegar no crescerá sobremaneira, precisaremos dar mais passos do que apenas ficar tomando posse do versículo 7. A gente tem que dar mais passos do que apenas falar eu creio no versículo 7. Veja lá o que a palavra te pede. Mas precisa ser algo vindo do coração de quem ama o Pai, e que as intenções não estão no que Ele vai fazer, e sim no que Ele é. Procure Deus por aquilo que Ele é. Buscar a Deus, como está escrito no versículo 5, não quer dizer ir a lugares, ficar de casa em casa para ver em qual Ele está,
mas sim orar mais, ler mais a sua palavra e praticá-la. Tem muita gente que lê, que anota, tem muita gente que te dá aula de Bíblia, mas não pratica. E você ainda perde tempo em ouvir? Procura ver frutos. Procure ver frutos. É muito blá 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 e pouca prática. Muito. Então eu tenho que entender, sabe? Aí eu não posso dizer que eu estou praticando se eu nem congregar, congrego. Se eu não tenho regularidade, se eu não estou dando frutos, eu não posso me enganar. Eu preciso ter os meus olhos abertos. Eu preciso entender de uma vez por todas que Deus, Ele quer um relacionamento diferente. A gente, como líder, a gente fica agoniado, mas o que nós podemos fazer é pregar a palavra, orar e abraçar a todos aqueles que o Senhor enviar. Mas existe um caminho, e você, em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele precisa nos convencer deste caminho, que a questão não é a religião. Se você está na metodista, na batista, na presbiteriana, se você está numa outra de tantas que existem, não, você pode estar, mas primeiro tem que ser por causa de Jesus. Diferente vai ser a nossa vida. Amém? Vamos nos esforçar muito, muito para fazer a vontade de Deus. No mesmo verso fala de pedir a misericórdia. Mas isso não significa que vamos viver usando a misericórdia 24 horas, porque uma vez que aprendemos o correto, nós vamos nos esforçar para fazer como Ele tem nos ensinado. Já viu como ali, às vezes, a gente ouve a mesma palavra várias vezes? É porque a gente repete o mesmo pecado várias vezes. Então Deus, Ele tem que ficar repetindo os assuntos com a gente. Mas se a gente avançar, Ele vai avançar. Então vamos avançar, porque Ele está doido para avançar comigo e com você. Ser puro e reto nas condutas, como nos fala o verso 6 que você vai ler, é o que o Senhor nos ordena em toda a Bíblia, e não podemos fazer somente para sermos abençoados, mas porque Ele é digno e, como consequência, as bênçãos virão. Sabia? Então eu preciso entender, leia a palavra, sabe? Busca uma direção de Deus, Ele vai te dar em nome de Jesus e vai confirmar isso que você está ouvindo aqui hoje. Glória a Jesus, que você possa buscar esse propósito, ser melhor hoje do que ontem, ser amanhã melhor do que hoje e melhor do que ontem, e assim seguir a caminhada. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Está em Salmos 137:1. Eu não sei se você sabe o que está escrito aqui, mas o povo de Deus foi levado ao cativeiro. 70 anos na Babilônia. Aqueles que estavam nos primeiros anos, que alguns morreram no cativeiro, né? Alguns ali, assim declarando aqui nos Salmos, eles dizendo, olha, a gente estava sentado lá, a gente chorava de saudade. Mas sabe o que aconteceu no tempo que eles não tinham ido ao cativeiro? E você deve lembrar que está nos acompanhando aqui o tanto que os profetas falaram. Eles não obedeciam. Agora eles estavam presos num cativeiro com saudade da vida que tinham antes. Mas não foi o diabo que mandou eles para o cativeiro. Quem que mandou? O próprio Deus. Foi um juízo, foi uma sentença, foi uma disciplina. Muitos lá morreram e outros Deus levantou de lá. E assim seguiu a caminhada até chegar aqui, nesse tempo chamado hoje. Então eu tenho que entender, querido, não adianta eu aguardar por um tempo de cativeiro e ficar chorando por um tempo que já passou. Eu tenho que buscar do Senhor, está no cativeiro. A palavra de Deus diz que quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. E se eu não estou liberto, não adianta eu falar que eu sou isso e aquilo, porque eu não conheço a verdade naquela área. E às vezes nem quero conhecer. Então olha como que a gente precisa de mudança. Eu digo a gente, eu estou dizendo nós, para que nós venhamos a alcançar o coração que Ele quer que eu e você venha alcançar. Mas a minha oração é essa. Pai, em nome de Jesus, que possamos alcançar o coração que o Senhor quer que a gente alcance. Deus, tira de nós todo espírito religioso, de protocolo, tira do meio do teu povo a falsidade. Ó Deus, tira do meio do teu povo as máscaras. Tira, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos, meu Pai, ser, ó Deus, verdadeiramente aquilo que o Senhor sonhou para que nós sejamos. Deus, que quando buscarmos a Tua palavra, quando formos na Tua casa, que a gente possa ir em adoração ao Senhor e não em demonstração para a rede social. Muda isso em nós, Senhor. Que nós possamos deixar o Senhor fazer a obra
dentro da nossa vida, para que quando o Senhor chamar, possamos partir, assim como o apóstolo Paulo partiu, consciente do que ele fez e para onde ele estava indo. Nós oramos e nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, que todo embaraço caia por terra. Ó Deus, que o arrependimento venha na área em que necessitamos nos arrepender. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Palavra de hoje. Momento de reflexão na fé em Cristo.